A nossa primeira lição, o tema é Daniel ora por um despertamento. O nosso texto áureo diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A nossa verdade prática nos diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes inimigos. A leitura clássica, ou a leitura bíblica em classe, é uma leitura muito extensa, e como o propósito do vídeo não é ser muito extenso, eu quero ler apenas o primeiro capítulo que nos é orientado a ler aqui, que é onde de fato vai se discorrer a lição, é a base fundamental da lição que nós vamos ler, da lição que nós vamos meditar. Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 3, diz assim: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos pelos qual falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi meu rosto ao Senhor com oração, rogos e jejum, e pano de saco e cinza. Bom, a vida de Daniel, tanto quanto o seu livro, é de total importância para nós. Tanto a sua integridade espiritual, quanto a profundidade escatológica do seu livro são importantes e sua mensagem é extremamente atual e necessária para os nossos dias. Contudo, para podermos entender bem, trazer um estudo bem forte sobre o livro de Daniel, a sua importância, a importância da sua vida de oração para a nação de Israel e para nós hoje como exemplo, é necessário antecedermos a história. Deve-se entender, se salientar, que Salomão morre no ano 930, 931, e Roboão, seu filho, reina. Salomão, no findar dos seus dias, passou a fazer aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Passou a se corromper juntamente com suas mulheres e servir a seus deuses, a fazer casas, templos para os deuses de suas esposas. Isto faz com que o Senhor profetize, o Senhor determine que haveria um rompimento, uma rachadura no reino de Israel, como forma de que Salomão e sua descendência pague pelo erro que eles fizeram perante os olhos do Senhor. Então, no ano de Roboão, filho de Salomão, enquanto reinava, 930, 931, logo após a morte do seu pai Salomão, ele acaba tomando conselho de seus amigos jovens que cresceu com ele no palácio, não tomando conselho nem de Deus, nem dos anciões, aqueles que tinham mais experiência, mas decide fazer aquilo que seus amigos jovens, crescidos com ele no palácio, o indicou que fizesse. Isto acaba levando ao rompimento do reino de Israel. Israel passa a se dividir em dois reinos. Reino do sul, sendo Judá, a tribo de Judá e Benjamim, com capital em Jerusalém, e reino do norte, também chamado como reino de Israel ou reino de Efraim, tendo capital em Siquém ou Samaria. O reino do norte terminou primeiro. O reino do norte durou 209 anos, cerca de 209 anos,
tendo 19 reis diferentes e passando por 9 dinastias diferentes. Esse reino do norte foi invadido pelo rei Salmaneser V, rei da Assíria, que assediou, levou o povo de Israel, reino do norte, cativo, né? E nunca mais Israel tornou a se erguer, o reino do norte nunca mais voltou a ser nação, nunca tornou a se levantar outra vez. Até porque todos os reis do reino do norte foram maus perante os olhos do Senhor. Porém, no reino do sul, o reino de Judá, teve apenas 2 dinastias diferentes, a dinastia de Saul e a dinastia de Davi. Somando totalmente, foram 20 reis que reinaram sobre o reino do sul, o reino de Judá. Alguns bons, alguns maus. Sempre Deus levantava alguém que o temia, que o obedecia, para provocar um avivamento, uma restauração da moral, da espiritualidade do reino do sul. Bom, tudo começa quando Josias ele vai para lutar contra o faraó Neco II do Egito. E ele morre em Megido, morre em batalha. Tendo ele morrido, o povo decide constituir como rei, consagrar como rei a Jeoacás, seu filho. Porém, Jeoacás não é aceito como rei pelo rei do Egito, Neco II, porque ele não era o filho mais velho. E por que o povo não pôs o filho mais velho? Porque ele era apenas meio-irmão dos demais. Ele era filho de uma concubina, não de sua legítima esposa. Então, por isso, o povo não quis consagrar Joaquim como rei, mas consagrou Jeoacás. Contudo, o rei do Egito leva Jeoacás cativo para o Egito e Jeoaquim passa a reinar. Porém, o seu reino dura pouco tempo, pois esse se junta com o Egito para lutar contra a Babilônia e acaba terminando o seu reinado, morrendo, perdendo o seu reinado, quando agora passa, ou melhor, ainda Joaquim reina, e ele vai ver Israel passar pelo seu primeiro exílio, pela sua primeira invasão por Nabucodonosor II, filho de Nabopolassar, cerca do ano 605, 606, mais exatamente, como diz a nossa lição, e nós vamos ler logo mais, daqui a pouco nós vamos ler isso. Assume o reinado agora Joaquim. Joaquim morre, Israel é sitiada pela primeira vez. Nesta primeira leva vai os nobres, junto vai Daniel e seus amigos. Daniel, que não se tem muita coisa sobre a sua linhagem, apenas temos o entendimento de que ele fazia parte da linhagem real, mas não se sabe ao certo qual era a sua descendência, quem era seu pai, sua mãe, se tinha irmãos. Isso nós não sabemos. Então Daniel é levado, ainda jovem, cerca de 15 anos de idade. Daniel é levado, Joaquim assume, até que no ano de 597 a.C., ele é levado cativo pelo rei Nabucodonosor, e agora Zedequias é posto como rei, este que vai ser o último rei do reino de Judá. Zedequias ele se revolta também contra a Babilônia, e por cerca de 2 anos e meio ele vai passar a sofrer retaliações por isso, vindas da parte da Babilônia. Até que um dia se achou uma brecha no muro em Jerusalém,
pelo qual o rei Nabucodonosor, junto com seus soldados, entram para invadir Jerusalém. Zedequias tenta fugir, contudo ele é achado nas planícies desérticas de Jericó, é levado até Nabucodonosor e, após ver seus filhos morrerem, ele é cegado pelos soldados de Nabucodonosor, ele é amarrado, preso a guilhões de bronze e levados até Babilônia, onde ele morre em uma casa de custódia, cerca do ano de 587, 586 a.C. É diante deste contexto, é diante desta situação de tantas guerras, tantas batalhas militares, é diante deste contexto de tanto sofrimento, tanto sangue derramado, que Daniel vai começar a exercer a sua vida de oração. É diante deste período de tanta crise, de tanta dor, que Daniel se levanta como uma boa voz, como um bom exemplo de servo de Deus, de homem de Deus, de conduta cristã para o povo de Israel. Um crente que ora é extremamente importante nos momentos de crise. Um crente que ora tem influência tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, fazendo mudar o pensamento e intenções de reis por meio da oração, tanto quanto destruindo, batalhando contra os inimigos espirituais. O primeiro tópico da nossa lição vai dizer sobre Daniel foi despertado para orar. Sempre em tempos de crise, em tempos de dor, em tempos de luta, há uma necessidade de que alguém levante um clamor, de que alguém erga um clamor, de que alguém se levante e se posicione como um intercessor, de que o povo de Deus se levante em oração. Momentos de crise, o crente não vence se escondendo. Momentos de crise, o crente não vence desistindo. Momentos de crise é a oportunidade de o povo de Deus se levantar em oração, para que através da oração mostrem ao mundo, às nações, o poder do Deus que tem. Infelizmente, os crentes atuais não sabem o que é batalhar em oração. Não sabem o que é batalhar pela nossa fé, como está escrito na Epístola de Judas. Não sabem o que é batalhar em perseverança, em oração, como o apóstolo Paulo nos recomenda em Romanos 12, que nós venhamos a fazer. Não sabem o que é isso. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo de número 10, ele vai discorrer sobre a batalha espiritual, a fonte da fortaleza do crente, que é Deus, revestivos no Senhor e na força do seu poder. Contra quem é a batalha do crente? Os principados, os potestades, as forças espirituais da maldade, não contra o seu irmão. Ele vai discorrer sobre as armaduras, as ferramentas de ataque, de defesa, que o crente deve usar na batalha espiritual. Mas ele termina, a partir do versículo 18, dizendo: fazendo isto, ou com orações e súplicas a Deus. É através da oração que você se reveste na força do poder do Senhor para as batalhas espirituais, para as batalhas do dia a dia, para enfrentar os momentos de crise. É na oração que você tem visão espiritual, discernimento espiritual, para saber contra quem de fato você deve batalhar e como vai lutar contra aquele principado, aquela potestade. É através da oração que o crente ganha as armaduras espirituais. É através da oração e da vigilância que o crente tem as suas ferramentas para a batalha espiritual renovadas,
para estar sempre pronto para as várias batalhas espirituais que o crente há de enfrentar durante o decorrer da sua vida, até que Cristo venha para nos buscar. Portanto, é necessário que, assim como Daniel foi despertado para orar em tempos de crise, é necessário que neste momento de crise que nós estamos vivendo, alguém se desperte para orar. A igreja se desperte para orar. Você, meu amado irmão que está assistindo esse vídeo agora, se desperte para orar. Como está a sua vida de oração? Deus pode contar com você para, através da sua vida, provocar um avivamento? E como funcionou, então, esse despertamento espiritual na vida de Daniel? Vamos ler a lição. Ao ler o profeta Jeremias, em Jeremias 29:10, eu recomendo a você que leia e estude a famosa 70 semanas de Daniel, que você vai entender muito sobre escatologia, sua mente vai abrir sobre a doutrina do fim dos tempos, o que vai acontecer nos últimos dias. Ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Daniel, primeiro subtópico, Daniel vivia uma vida consagrada. Veja que Daniel é despertado para orar através da leitura da palavra. Através da leitura das Sagradas Escrituras. Daniel está lendo os rolos do profeta Jeremias. Quando ele percebe que as 70 semanas profetizadas por Jeremias estavam se cumprindo, estava para findar, mas ele não viu nenhuma manifestação, não havia nenhuma ação visível de Deus preparando o seu povo Israel para voltar para a sua nação, para voltar para a sua terra, para voltar para a sua casa. E isto impulsiona a orar. Ei, como vai a sua leitura das Escrituras? Como está a sua meditação na palavra? Daniel é despertado para orar porque ele leu a palavra. Você só vai poder provar um genuíno avivamento, um genuíno despertamento espiritual em sua vida, quando você, quando eu, nós, a Igreja do Senhor, passarmos a dedicar a nossa vida à leitura da palavra, ao estudo da palavra. Porque quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você entende a Bíblia, mais envolvido com Deus, com o Evangelho você se torna. Isso faz com que você venha despertar para os acontecimentos deste mundo, para os acontecimentos, os sinais da vinda de Jesus que estão cumprindo-se e cada vez mais intensos, cada vez mais visíveis, mais claros, mais nítidos aos nossos olhos. Jesus está cada vez mais perto. E contudo, em vez de a nossa igreja provar de um avivamento, ser impulsionada a orar, ser impulsionada a jejuar, ser impulsionada a evangelizar, ser impulsionada a manifestar os dons espirituais, os sinais espirituais, para que o mundo creia que Cristo está voltando e que a igreja de Deus é o reino de Deus na terra, que os crentes são embaixadores do Deus vivo. Infelizmente, temos vivido uma mornidão espiritual. Temos vivido um total relativismo espiritual. Uma filosofia mundana, uma teologia de prosperidade,
o neopentecostalismo trazendo as suas influências escravizadoras de suas superstições para a vida dos crentes, e isso tem contaminado cada vez mais a mensagem do Evangelho. Isso tem feito com que a igreja, infelizmente, venha cada vez mais falhar, errar, parar de orar, parar de ler a palavra. Mas quando nós voltarmos a nossa vida para o Evangelho, quando nós voltarmos a nossa vida para a leitura da palavra, então um avivamento genuíno irá nos tomar, como tomou Daniel. Foi meditando nas Sagradas Escrituras que Daniel foi despertado ao ver a situação que estava a nação, ao ver a situação que estava o povo, meditar nas Escrituras e a comparar os seus tempos, o que ele estava vivendo, com as profecias de Jeremias, ele conseguiu calcular, entender que o fim se aproximava, o fim do cativeiro vinha. Da mesma forma, a igreja precisa examinar a Bíblia e examinar os acontecimentos que nós estamos vivendo em nossos dias para comparar, irmãos, para fazer comparação entre as Escrituras dos nossos dias e perceber que a volta de Jesus está cada vez mais perto, que a volta de Jesus não demora mais, mas isso só é capaz através de uma vida embasada na palavra de Deus. O segundo subtópico da nossa lição diz assim: a estrutura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Devido à trajetória de Daniel, devido aos acontecimentos que Daniel vivenciou a degradação do reino de Judá e as experiências que ele teve com Deus ao decorrer do seu livro. Veja que Daniel, em todo o seu livro, ele está orando. No capítulo 1, Daniel, ele ora e se consagra, se priva de comer o manjar do rei, que era proibido aquele tipo de alimentação para judeus. Ele se santifica, ele assenta no seu coração não se corromper com o manjar do rei. E ele decide santificar a sua vida, ser fiel ao seu Deus junto com seus amigos. E ele e seus amigos passam a orar e comer legumes e verduras. E a sua vida de consagração lhe dá um ponto positivo, de forma que ele foi aprovado pelo rei Nabucodonosor e pelo seu eunuco. Ele foi aprovado para servir ao rei Nabucodonosor. Quando nós paramos para ver o capítulo 2, nós vamos ver que diversas pessoas foram salvas, porque Daniel e seus amigos oraram, e por conta da oração, Deus deu a Daniel a interpretação do sonho de Nabucodonosor, tanto quanto o próprio sonho que o rei já não lembrava. No capítulo de número 3, o texto não trata bem de Daniel, pois a ênfase ali não é falar de si mesmo, a ênfase ali é falar da fidelidade de Deus e do seu poder, como ele, de forma milagrosa, livrou os seus amigos, homens de oração, da fornalha de fogo. No capítulo 4, outra vez, Daniel está orando e recebendo interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, tanto quanto o sonho, e mais uma vez Daniel é um canal de livramento para os magos, para os pagões que estavam ali. Daniel traz o livramento porque só Daniel consegue interpretar o sonho de Nabucodonosor e saber qual era, livrando todos os magos, todos os astrólogos, arqueólogos daquela época, videntes daquela época, de morrerem ao fio da espada de Nabucodonosor. No capítulo 5, Daniel aparece quando Belzazar terceiro na linhagem, tá? É necessário que isso seja frisado. Belzazar, ele não é rei logo depois de Nabucodonosor, não. Primeiro, Nabucodonosor foi sucedido pelo seu filho Merodach,
E Merodach, ele tem Belzazar como filho, e Belzazar ele era capitão do exército. E estava na capital para tratar de assuntos que era do interesse do rei, seu pai. E ali ele faz uma festa, ele faz um banquete para os seus amigos, companheiros, e ele manda pegar as taças que foram levadas por Nabucodonosor do templo de Jerusalém, e todos bebem ali e profanam os utensílios da casa do Senhor. Quando uma mão grande entra e escreve na parede em letras que ninguém podia traduzir, e apenas Daniel consegue traduzir, interpretar o que aquelas letras escritas pelaquela mão grande escreveu naquela parede. E mais uma vez Daniel é um canal de Deus para o povo de Israel. Naquela mesma noite, segundo Daniel capítulo 5, a partir do versículo 28 a 30, naquela mesma noite, Belzazar morre, pois o reinado babilônico, a terra dos caldeus é invadida, por Ciro, rei dos medos e dos persas, e o reino dos caldeus passa a ser subjugado agora pelos medos e os persas. E agora o reino passa, capítulo 8, Daniel está orando, capítulo 7, capítulo 6, Daniel está orando, e no capítulo 9, mais uma vez, Daniel vai orar, vai interceder pelo povo de Israel. Capítulo 10, Daniel ora, e os capítulos subsequentes, Daniel está orando e recebendo revelações de Deus. Então, todo o livro de Daniel é marcado pela vida de oração que ele tinha, pela vida consagrada, pela vida dedicada a Deus, pela estrutura espiritual que Daniel tinha. Somente uma vida de oração, somente uma vida embasada na palavra, somente um crente que tem uma vida de experiências com Deus, maturidade espiritual, está pronto para perseverar em grandes combates de oração. A quem você tem pedido ajuda em oração? Quem tem travado batalhas com você? Você tem andado com crentes assim, que nem Daniel, que oravam, que liam a palavra, que eram maduros na fé, que tinham estrutura espiritual para ajudar Israel, travando por Israel batalhas em oração? Como vai a sua vida de guerra em oração? Como está o seu quarto de guerra? Você já assistiu esse filme? Recomendo que você assista Quarto de Guerra, um filme muito edificante. Como está o seu quarto de guerra? Como está a sua vida de oração perante o Senhor? Precisamos viver como Daniel. Precisamos ser maduros espiritualmente para vivermos uma vida de maturidade espiritual, de meditação na palavra e de oração eficaz. O terceiro subtópico da nossa lição diz assim: coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer à Babilônia. Olha a oração de Daniel entrando em ação. Olha os efeitos da oração de Daniel começando a surgir. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha a oração do justo começando a entrar em ação. Por causa da oração de Daniel, muitas coisas vão mudar. O rei Ciro, que foi profetizado cerca de 150, 200 anos antes do seu próprio nascimento pelo profeta Isaías, ele assume o reinado dos medos e dos persas, e agora ele vem para invadir a Babilônia e subjugar o povo caldeu. Também é canal de Deus para libertar o povo de Israel. Tudo consequência das orações de Daniel. Vamos ver o que diz a nossa lição? O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e persas.
O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho Belzazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belzazar organizou uma festa para seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém. Havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede, defronte do castiçal. Acabou-se a alegria da festa e os joelhos do rei tremia. Naquela mesma noite foi morto Belzazar, rei dos caldeus. Então veja como que, por conta da vida de oração de Daniel, por conta do clamor de Daniel, o reino começa a mudar. A história começa a mudar. Porque o que a gente leu está no capítulo de número 9. Só que o livro de Daniel não está escrito na ordem cronológica correta, tá? Primeiro acontece a visão, a revelação, a intercessão, melhor dizendo. Primeiro vem a intercessão de Daniel pelo seu povo, pelo cumprimento da palavra de profeta Jeremias, e logo depois a sua vida de oração, durante este período em que ele consagrava a sua vida a Deus e orava intercedendo pelo seu povo, é que então dá-se o cumprimento, inicia-se o cumprimento das profecias de Daniel quanto à volta de Israel para a sua casa, para a sua nação. Isto estava de acordo com o período de oração de Daniel. Então, querido, neste primeiro tópico, devemos deixar aqui enfatizado que tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus, voltada para o Senhor. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel meditava nos rolos dos profetas. Daniel tinha uma vida santa. E esta vida de santidade, esta vida na palavra, esta vida de oração, fez com que Daniel viesse ser despertado a orar, a interceder pelo seu povo. E Deus respondeu à oração de Daniel. Se você for um crente com a vida consagrada, a sua oração será tão eficaz quanto a de Daniel. Se a igreja de Deus se posicionar em tempos de crise para orar, jejuar, se humilhar perante o Senhor, buscar a face de Deus em espírito e em verdade, e pôr a palavra de Deus em meditação e em prática, então vamos provar de um grande avivamento. Reinos serão mudados, pessoas serão mudadas de suas posições para que o nome do Senhor seja glorificado. Quer mudar a sua nação? Não basta apenas pintar o rosto e ir para a rua protestar contra o governo. Quer mudar a sua nação, além de exercer os seus direitos democráticos e manifestações, se ponha em posição de igreja e tenha uma vida de oração, interceda, batalhe, trave guerras espirituais em oração em favor da sua nação. E uma oração eficaz de um justo pode mudar toda a história de uma nação, como foi com Daniel.